Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à editoria da Brain, Cultura, Mercado e Consumo. Hoje eu estou com uma convidada super especial, uma mulher poderosíssima que veio aqui falar com a gente, que é a Elisa Tawil. A Elisa, ela é Head Growth na eXp Brasil, a imobiliária digital que mais cresce no mundo. Ela tem mais de 15 anos de carreira nas principais empresas do mercado imobiliário. Ela também é idealizadora de um projeto fantástico que se chama Mulheres do Imobiliário, e ela tem como missão motivar e preparar mulheres para cargo de liderança, além de já ter sido eleita LinkedIn Top Voices e TEDx Speaker. Então, a gente não está para brincadeira aqui. Elisa, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu que te agradeço, é sempre um prazer de conversar com você, com toda a equipe, nessa plataforma que eu tanto respeito e admiro. Muito obrigada. Elisa, me conta um pouquinho, então, eu queria saber mais sobre o projeto Mulheres do Imobiliário. Como surgiu, quais são as atividades, quem quer participar, como que faz? Conta um pouquinho para a gente. Muito bom. Bom, o movimento Mulheres do Imobiliário surgiu de uma observação que eu fiz num dia, esperando para uma reunião de negócios, e eu olhei para aquela sala de espera e falei, não é possível que só tem uma mulher esperando para negociar. E naquele momento eu fiz essa reflexão e vi que faltavam pouquíssimas mulheres, de fato, ali naquele momento, no mercado imobiliário, nessa parte de negociação, de linha de frente, de liderança. Com essa observação, eu falei, acho que eu preciso fazer algo a respeito. Naquele momento, eu já estava estudando liderança Shakti, né, que é a base da minha formação, é uma liderança que propõe o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Então, juntando o meu conhecimento com a minha observação e uma dor que, evidentemente, eu sentia, eu resolvi criar esse movimento. Então, eu me uni com a Renata Botelho, no Rio de Janeiro, ali a Meg de Curitiba, e a gente começou um movimento em nível nacional, engajando mulheres, uma rede hoje de, enfim, mais de 700 mulheres, o nosso núcleo exclusivamente feminino, e muito mais, né, mais de 3 mil pessoas engajadas aí em toda a nossa rede, para apoiar, né, uma rede de apoio, networking e capacitação. Esse é o nosso tripé de apoio do movimento. É um movimento que propaga a influência da mulher no mercado imobiliário, o papel da mulher e da equidade também no nosso setor. Muito bom. Para quem quer acompanhar, participar, como que faz? Tudo está no nosso site, www.mulheresimobiliario.com.br. Ali, você, além de conhecer o movimento, você pode clicar em Faça Parte para entrar para esse nosso grupo exclusivo feminino. Agora, se você quiser ser embaixador da causa, você pode seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, LinkedIn, YouTube, e também conhecer os nossos projetos que estão no site, como o Amazônica Club, como o Projeto Capacita. Todos os projetos estão listados ali. Muito bom. Elisa, você está muito envolvida nessa questão das lideranças femininas, puxou esse movimento. Como que você vê o papel da mulher hoje no mercado imobiliário? Ótima pergunta, Tive. O mercado imobiliário ele é um reflexo não só da nossa sociedade, como é um reflexo também, né, de todos os outros setores, porque ele envolve uma gama imensa de pluralidade de setores, de atividades essenciais, de atividades profissionais. Então, hoje, a mulher, além de ser uma grande, eu diria a principal, influenciadora na jornada de compra, né, do imóvel, falando naquela parte de compra do imóvel, isso a gente trouxe em dados da nossa primeira pesquisa, a mulher hoje representa uma forte potência na frente de vendas. A mulher hoje, ela se mostra como uma profissional de excelência, e a gente tem dados, vou trazer aqui um pouquinho de spoiler de uma pesquisa que a gente vai divulgar agora em março, mas é uma mulher que ela é mais capacitada, ela investe mais na sua formação e ela tem mais, consequentemente, né, ela traz mais retorno profissional. Então, eu vejo que hoje a mulher ela tem um potencial enorme de crescimento dentro do setor. O que a gente precisa ainda é falar de equidade, é falar desse papel e é trazer à luz, né, dessas lideranças o que a gente precisa para que mais mulheres, de fato, vençam o famoso telhado de vidro, né, que é quando as mulheres conseguem atingir os altos cargos de liderança.
Qual você diria que são os principais desafios da mulher hoje no mercado imobiliário ou na sociedade em geral? Está associado a atingir esses cargos de liderança que você falou? Qual que é a sua percepção em relação a esses desafios enfrentados? A gente tem no âmbito profissional, no âmbito da carreira, a gente tem dois momentos importantes, que a Accenture, nos seus mais recentes relatórios, chama primeiro de degrau quebrado e depois o telhado de vidro. O degrau quebrado diz respeito à mulher que precisa chegar naquela gerência, né, no nível gerencial. E muitas vezes ela não consegue, por uma série de condições, inclusive por você não ter o trabalho interno dentro das instituições sobre o olhar de investir na carreira da mulher, a empresa como protagonista desse investimento, a empresa como protagonista de ações afirmativas, né, de ações onde a empresa consiga enxergar o que ela tem que fazer para que essa mulher consiga crescer profissionalmente. E o segundo principal problema nessa linha de carreira é o telhado de vidro, que é justamente o que eu comentei, quando a mulher precisa atingir esse cargo de alta liderança, uma diretoria, um cargo de C-level, ou até mesmo um cargo no conselho de empresas, e ela não o atinge, porque a empresa não tem também um olhar para a questão da equidade e diversidade, a empresa não se preocupa em ter uma voz ativa de no mínimo 30%, que é a quantidade mínima representativa para você criar uma voz ativa de fato de um grupo. Então, esses são os temas, né, as principais problemáticas dentro de uma estrutura de uma empresa. Mas a gente tem um outro dado que é extremamente alarmante. O Brasil, ele, por conta da pandemia, evidentemente, ele vive hoje o pior número na representatividade da mulher no mercado de trabalho. Nós estamos no pior dado. Em 30 anos, nós nunca tivemos tão poucas mulheres trabalhando no mercado de trabalho. E isso é um dado alarmante, porque nós tivemos mais de 8,5 milhões de mulheres que perderam emprego por conta da pandemia. E, evidentemente, que a gente tem esse reflexo no nosso setor também. Então, quais são as ações afirmativas, quais são os programas de empregabilidade, de capacitação que as empresas, né, podem fazer para resgatar essa mulher que perdeu o emprego muito por conta, Tise, da necessidade do distanciamento social? A gente sabe que, somado com a demora na volta às aulas, o trabalho remoto, tudo isso foi uma implosão de muitas casas, de muitas famílias, onde recai sobre a mãe essa jornada múltipla de trabalho. Então, a mulher sobrecarregada precisou escolher entre a carreira e cuidar de toda aquela gestão doméstica. Nisso, toda uma construção de vida, de independência financeira, de uma série de outras conquistas históricas foram deixadas para trás. Por isso que é um ponto aqui de alerta, é realmente uma red flag para o nosso setor, porque a gente sabe que a independência financeira feminina, ela é a ponta do iceberg para questões muito mais difíceis da nossa sociedade, como feminicídio, como violência doméstica, como uma série de outros dados que também aumentaram durante a pandemia. Muito bom, muito interessante. Inclusive, eu ia te perguntar o que você vê, quais são as mudanças que você viu no mercado de 10 anos para cá. Então, infelizmente, pela sua fala, a pandemia foi uma ruptura, né? Nós estávamos em um determinado patamar e agora decrescemos. Onde nós estávamos e o que nós precisamos fazer para recuperar e avançar? Então, houve um retrocesso, de fato, você citou muito bem, a pandemia traz um retrocesso nesse aspecto, e também a pandemia traz uma luz maior à causa da mulher. Então, são duas coisas que acontecem no mesmo momento. À medida que a gente perde representatividade no mercado de trabalho, a gente também tem isso, um movimento que a pandemia evidenciou muito, lideranças no âmbito político, por exemplo, a gente pode citar aqui algumas lideranças políticas, né? A própria Jacinda Ardern, na Nova Zelândia, é uma grande referência, Angela Merkel e tantas outras, que se destacaram frente a uma problemática tão difícil como é lidar com o combate ao coronavírus. Quando a gente tem esses contrapontos, a gente percebe que mulheres em cargos de liderança realmente é um diferencial, não só para uma nação, mas para a instituição, para empresas, para sindicatos, entidades, enfim, qualquer classe que a gente precisa ter uma representatividade da sociedade. A sociedade, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de mais da metade da população feminina. Então, a gente precisa ter isso representado. A gente vinha num crescimento, né, da projeção de mulheres em cargos de trabalho. Ainda a gente não tinha esse reflexo nos cargos de liderança, como eu citei, que também é um reflexo dos dados
de várias pesquisas da sociedade, mas a gente via no número maior. Então, hoje a gente precisa ainda mais dessa força extra que é a ação afirmativa. Seja tudo isso atrelado a uma liderança consciente. E o que é uma liderança consciente nos dias de hoje? Primeiro, é reconhecer que esse problema existe. Então, a gente tem que passar, Tizi, no seguinte momento. Não dá para desver. No momento que você vê uma informação, você não tem como desvê-la. E todo mundo já viu, hoje, a grande problemática, que é a causa da mulher. Quando a gente fala da mulher, a gente tem que falar de vários recortes. A gente tem a causa da mulher negra, a gente tem a causa da mulher PCD, a gente tem a causa da mulher GLBTQIA, vários outros recortes. Mas eu estou falando aqui um olhar mais amplo, porque no nosso setor especificamente, a gente ainda precisa passar por esse primeiro estágio, que é o estágio da equidade. É um estágio que ainda a gente caminha a passos lentos, a gente ainda precisa que os principais líderes, porque a gente sabe que o nosso mercado ainda é um mercado conduzido pela força masculina, então a gente precisa que esses principais líderes reconheçam que esse é o assunto a ser endereçado. E aí, por conta disso, você perguntou, né, qual é a principal diferença de 10 anos para cá? A principal diferença, Tizi, é que hoje existe mulheres no imobiliário, e eu pude, né, construir esse movimento e engajar a quantidade de mulheres que eu estou engajando em empresas como a Brain, como nessa nossa conversa, né? Quando que eu teria um espaço para debater isso no nível institucional, no nível de projeção como a gente tem aqui por esse canal, há 10 anos, né? Eu diria que seria praticamente impossível. Então, hoje, por exemplo, hoje eu tive uma reunião com o Secov. Quando que uma entidade do tamanho do Secov iria parar para falar de uma causa de tamanha importância? Essa é a grande conquista que a gente teve em 10 anos. Eu acredito que daqui para frente, o que a gente vai começar a perceber são as aplicabilidades, as intenções e os resultados desse olhar que, de novo, não tem como desver. A gente já partiu do momento que a gente sabe que essa problemática existe. Agora é como a gente vai endereçar. Perfeito, Elisa, muito bom. Achei a tua fala foi precisa, muito pontual. Hoje a nossa conversa vai ficando por aqui, mas hoje é só a parte 1 dessa conversa com a Elisa. Então, quem quer saber mais sobre liderança feminina, mercado imobiliário, o papel da mulher no mercado imobiliário, como se engajar nesses projetos, acompanhe o nosso vídeo na parte 2 na semana que vem. Elisa, muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço. E as portas da Brain estão sempre abertas para você e para todas as mulheres do imobiliário, são sempre muito bem-vindas. Não, vocês já são uma parceria, assim, desde o começo, eu diria. A gente nasceu de mãos dadas com vocês. Eu agradeço muito pelo apoio de sempre. Imagina. Um beijão.